21 de junho e esse é o primeiro programa Mais Paulínia. Olá, eu sou o professor William, estarei aqui contigo apresentando esse programa. Eu sou professor há mais de 2 décadas aqui na cidade de Paulínia e também sou jornalista. E eu sou a professora Janaína, professora também da Rede Municipal de Paulínia e sempre estive envolvida, dando meu palpite, minha opinião a respeito da política da cidade. Isso aí, Janaína, vamos lá? Vamos lá. Para começar esse programa, nós vamos falar aqui de um assunto que foi muito polêmico nos últimos dias na cidade de Paulínia, que é sobre a concessão de bolsas de educação, né? Nós tivemos aí uma denúncia, né, Janaína? Vamos relembrar o que aconteceu desde o início? Tudo começou com a denúncia do jornalista Francisco Arnor a respeito da concessão de uma única bolsa integral. A pessoa que recebeu a bolsa integral, pelo que foi investigado, pelo que foi apresentado no processo, ela não tinha os requisitos para receber a bolsa integral. E a partir daí, foi dado início a uma denúncia ao Ministério Público e depois disso, William, o que mais que aconteceu? Outras denúncias se sucederam, né? As linhas investigativas foram se ampliando, então foi denúncia no Ministério Público, denúncia no Tribunal de Contas e hoje nós temos também a denúncia no Ministério Público de Contas também. Essas denúncias não se restringiram à fase inicial, que era uma aluna tendo uma suposta... concessão indevida. Exatamente. Não se restringiu a uma aluna que teve uma suposta concessão indevida de sua bolsa. Hoje, já são mais de 100 bolsas que estão sob investigação e também mais de 180 servidores envolvidos na situação, né? E, William, a lei 3.077 de 2010, que foi a lei criada para concessão de bolsas, que se propõe ao quê, William? A um programa de transferência de renda. O que é? Atender a população de baixa renda, porque a população de baixa renda que precisa desse benefício do governo. Então, um dos requisitos era ter até 6 salários mínimos. Essa lei, após a denúncia, ela foi alterada pela lei 4631 de 2025, para quem recebe até 10 salários mínimos. Quer dizer, William, ao invés de atender a população de baixa renda até 10 salários mínimos, essa não é a realidade do nosso país, William? Pois é, né? Um programa aí que seria tão bonito, destinado exclusivamente para pessoas que não conseguem custear os seus estudos, seja em ensino superior, seja no nível técnico, né, Janaína? Essas pessoas aí parecem que não foram contempladas e foram outras pessoas contempladas. A grande pergunta que fica, Janaína, é: será que em nosso município não existem pessoas de baixa renda que deveriam ganhar essa bolsa? Janaína, a pergunta é muito clara e objetiva, né? Você, população, você que possui renda abaixo de 10 salários mínimos e foi preterido de outras pessoas, você se sentiu satisfeito com essa situação? Quais as providências que você pode tomar? Manda recado aqui para o nosso jornal do Brazuca TV, para o programa Mais Paulínia, mostrando sua indignação. Incrivelmente, um programa que foi criado para beneficiar você, cidadão, ele, infelizmente, está sendo alvo de investigação porque está sendo concedido para as pessoas que não necessariamente precisavam desse benefício. Pois é, Janaína, no edital parece que teve uma contradição em relação à lei, né? Precisa apurar quem é que fez a redação desse edital. Essa comissão também, que vale a pena dizer aqui, ela é nomeada pelo prefeito, né? São servidores públicos nomeados pelo prefeito que fazem a composição do edital e essas análises, né? Agora, o que fica aí muito claro é que houve uma interpretação para além do que está no texto da lei, né? Do edital, William, eles fizeram com que aumentasse ainda mais a renda. Eles começaram a considerar somente o salário líquido das pessoas. Mas isso é um absurdo, não, Janaína? Veja bem, uma pessoa ela pode ter um salário de 200 mil reais em tese, mas o salário líquido que ela vai receber no fim do mês pode ser de R$1.000, R$2.000. E não é para essas pessoas que o programa deve ser feito, né? A vontade da lei é atingir aquelas pessoas de baixa renda, aquelas pessoas que não... Então houve aí um jeitinho brasileiro, será? Um jeitinho paulinense de beneficiar essas pessoas? Então, William, é isso que está sendo investigado pelo Ministério Público, né? O que a gente coloca aqui para a população que é assim: um programa que se propõe a auxiliar as pessoas que realmente precisam está sendo alvo de investigação porque está beneficiando pessoas que
supostamente não precisam, né, William? Exatamente, é um verdadeiro escândalo, né? Você tem aí mais de 180 servidores públicos municipais que teriam seus filhos beneficiados, segundo essa denúncia, inclusive, Janaína, pessoas da própria administração e agentes políticos da nossa cidade, né? William, incrivelmente, a chefe da divisão de bolsas de estudo teve sua filha contemplada. Mas, agora veja bem, essa comissão que a gente falou aqui, que ela é indicada do prefeito, nomeada pelo prefeito, ela é nomeada pelo prefeito, ela faz a seleção daqueles que vão ser contemplados. Agora eu te pergunto, qual seria o critério para a seleção da concessão da bolsa? Então, essa pergunta que fica no ar é essa pergunta que tem gerado indignação na população paulinense quando foi trazida aí à baila esse assunto, né, dessas irregularidades. Agora, Janaína, veja bem, eu estou aqui com um documento de uma resposta que a Prefeitura Municipal fornece à Câmara Municipal de Paulínia. E quem faz a resposta desta pergunta que a Câmara Municipal faz à Prefeitura Municipal é a própria chefe da divisão que está sendo investigada e foi denunciada. Então veja bem, a pessoa ela faz a composição numa comissão, a própria filha é beneficiada e ela responde à Câmara Municipal que tá tudo certo. Que está tudo certo, que está tudo dentro dos critérios, né? Então as coisas parecem não estar bem nesse sentido, né, Janaína? William, só sei te dizer que a batata tá assando. A batata tá assando, ó, tanto que para fazer a sua própria defesa, sua defesa pessoal, o prefeito contratou mais de 4 advogados particulares para responder para o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Não, mas peraí. 4? Não, foram 5 já. 5? Foi 5? 5, Janaína. 5. 5 advogados, além, obviamente, vamos lá e fazer uma ponderação aqui. O procurador municipal, ele faz a defesa do município, certo? Exatamente. E o prefeito achou a necessidade de contratar 5 advogados para fazer a sua defesa nessa denúncia, é isso? Exatamente. Agora, o que temos que fazer é aguardar, né, William? Mas, de antemão, eu posso deixar minha opinião aqui. Pois não, Janaína, esse é um jornalismo que, na verdade, não é opinião, né, Janaína? A gente vai deixar nossos comentários? Os nossos comentários nossa análise jornalística. Nossa análise jornalística, o nosso comentário, nossa opinião enquanto... Não, William, a minha opinião enquanto cidadã paulinense. Posso falar? Enquanto cidadã paulinense, um benefício criado com o intuito de beneficiar a população que mais precisa, sendo investigado por irregularidades, por suspeita de beneficiar pessoas que não dele necessita. Isso é um caso muito grave, William, porque pelo princípio da moralidade, pelo princípio da equidade social, esse programa, que é um programa de transferência de renda, é para atender a população que mais precisa. E como que a prefeitura utiliza-se dele para fazer promoção pessoal? Isso é a minha opinião enquanto cidadã paulinense. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que tem população que não ganha nem 5 salários mínimos e que deixou de ser contemplada por causa dessas investigações. E que a gente só vai saber com certeza o que está acontecendo ao término da investigação. Que infelizmente a gente está sob suspeita. Exatamente, Janaína. O que tem que ficar bem claro aqui na nossa análise é o seguinte: nós estamos falando aqui de dinheiro público, não estamos falando da vida privada de pessoas, correto? A gente está falando de dinheiro público com finalidade pública e exige a apuração rigorosa e pública, né, por parte aí dos órgãos de controle externo da prefeitura. Então, nós seguiremos aqui acompanhando, noticiando, né? E em breve a gente vai trazer aqui para todo mundo os desdobramentos destas investigações. E William, igual você falou aí, a Câmara pediu informações para a Prefeitura. Quem respondeu essas informações foi a chefe do Departamento de Bolsas de Estudo, certo? Certo, correto. Então, agora você vai perguntar pro Lobo se ele cuidou direito das galinhas. Isso é um absurdo, né? Como? No mínimo. O que caberia à Câmara Municipal seria o quê? Pedir investigação. Ah, tá.
teve tantas bolsas contempladas, essas pessoas atendem os requisitos? Tal pessoa, sim, atende, ok. Tal pessoa, sim, atende, ok. Mas, não. Pergunta para a pessoa que teve sua filha beneficiada, como que ela vai fornecer as informações com imparcialidade? Pois é. Seguem essas questões em aberto, né? Vale ressaltar que a gente tem aqui o espaço aberto, inclusive, para as pessoas denunciadas poderem vir aqui responder para a gente, né, Janaína? O que está acontecendo, como foi o processo de concessão de bolsa. Hoje é de interesse público aqui na cidade de Paulínia que isso seja esclarecido o mais rápido possível e que os possíveis responsáveis respondam perante a lei pelos atos que cometeram. E você, cidadão, que deixou de receber a bolsa, mande aqui o seu protesto, mande aqui a sua opinião, o seu desabafo, porque pensa bem, se você gostaria de fazer uma faculdade e infelizmente você não foi contemplado, por que pessoas que têm situação melhor que a sua foi contemplada? Mande aqui a sua revolta, o seu depoimento, o seu desabafo. Esse é o programa Mais Paulínia, você acompanha no nosso canal. O programa Mais Paulínia está no canal Brazuca e também pelo site Brazuca, tá? Mande a sua opinião e não deixe de participar. Outra notícia de grande repercussão na cidade de Paulínia foi a prisão do ex-prefeito Edson Moura. A prisão ocorreu no município do Guarujá, num condomínio de luxo. Nessa quinta-feira, dia 18, em cumprimento a um mandado expedido para cumprir pena de 2 anos e 7 meses. A condenação na Justiça Federal ocorreu após irregularidades cometidas na gestão de uma empresa entre os anos de 2004 e 2007. E de acordo com a denúncia do Ministério Público, Moura, administrador da empresa, deixou de recolher contribuições previdenciárias no montante de R$443 mil. Então, Edson Moura, hoje com 76 anos de idade, já estava com mandado de prisão expedido desde o mês passado. E o mais grave de tudo é que a condenação também envolvia o crime de apropriação indébita previdenciária. Mas a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição em relação a esse crime. Quer dizer, fora ele sonegar, ele deixar de pagar a parte que ele deveria pagar, ele estava recolhendo dos seus funcionários e não estava repassando o valor para os órgãos competentes. É isso aí, assunto que repercutiu, né? Deixa a sua opinião aqui, o que você achou deste fato político aí, da prisão do ex-prefeito Edson Moura. E essa notícia aí foi explorada politicamente, né, pelos jornais de imprensa da cidade, até mesmo porque, né, os jornais de imprensa da cidade estão utilizando a informação porque é uma mídia aí que está comprometida com um certo lado político também. Exatamente, Janaína. E aqui o nosso jornal não tem lado político, nós vamos trazer as notícias aí do a quem doer. É o tal do que pau que bate em Chico, também bate em Francisco. E outra notícia que teve bastante repercussão nos últimos dias na cidade de Paulínia foi a viagem do atual prefeito Danilo Barros, juntamente com o vereador Anderson Henrique, à cidade de Nova York, na conferência da ONU, onde foram tratados assuntos relacionados à inclusão. Pois é, William. E a grande questão que foi levantada é que ele foi convidado para representar a cidade de Paulínia na conferência da ONU, como delegação, como tudo, ou ele foi convidado por um instituto na figura do Danilo Barros e não como prefeito da cidade. Pois é, informações iniciais trazidas pelo próprio prefeito em suas redes sociais davam conta que ele estaria indo representar Paulínia ou o Brasil nessa conferência da ONU. Mas não foi bem isso que a gente apurou, né, Janaína? Não, como diz o ditado, a propaganda é a alma do negócio. E ele propagou aos 4 cantos da cidade que ele estava lisonjeado de ser chamado para a conferência da ONU, mas o que a gente ficou sabendo é que não foi bem isso. Não foi bem isso, né, Janaína? Na verdade, a ONU não convidou o excelentíssimo senhor prefeito. O que aconteceu foi o convite via instituto, né? Então, ele foi naquele momento como representante convidado de um instituto e não como um representante da delegação oficial do Brasil ou muito menos da cidade de Paulínia. E aí a grande questão que fica é a seguinte: no momento em que a cidade está em discussão, existe um movimento das mães atípicas a respeito da educação inclusiva do município, que está sofrendo graves transformações, inclusive foi tema de um jornal polêmico aí sobre
o atendimento dessas crianças, se esse atendimento seria feito por profissionais ou seria profissionais formados em pedagogia ou simplesmente um profissional de apoio. Pois é, as coisas não estão boas no que diz respeito à inclusão, principalmente de alunos na educação de Paulínia, né? Tanto é que a repercussão foi grande nas redes sociais, onde as mães e pais e familiares de alunos colocaram a indignação com essa viagem, né? Porque as coisas não estão nada bem na educação mesmo, nesse sentido. E a grande questão que fica aqui, William, é qual é a confiabilidade desse prefeito que utiliza notícias não 100% verdadeiras para divulgar o seu governo? Então, Janaína, e a população faz uma grande pergunta que foi a seguinte, né? Parece que coincidiu aí com o jogo do Brasil na Copa do Mundo, né? Será que o prefeito estava assistindo o jogo do Brasil? Ah, não sei, né? Não teve aquele caso lá que foram entregar um pendrive bem na época da Copa? Pois é, Janaína, e nossa reportagem está apurando também que parece que teve mais políticos de Paulínia que estavam acompanhando o prefeito, mas não colocaram a cara aí nas redes sociais. E, incrivelmente, bem na época da Copa, o prefeito teve um surto de preocupação com a educação inclusiva do município. Pois é, seguiremos acompanhando esse fato e em breve a gente traz mais informações aí. A gente espera que o prefeito elucide todo esse caso, né? Que se ele foi convidado pela delegação brasileira, pelo Estado brasileiro, ele deveria ter o nome publicado no Diário Oficial da União e como integrante da comitiva oficial do Brasil. Parece que não foi o caso, né? Isso seria muito simples de se resolver, Janaína. Basta ele mostrar a foto da credencial da comissão oficial representando o Brasil, né? Então fica o convite ao senhor prefeito para que apresente aí o crachá da comitiva oficial do Estado brasileiro. Um prefeito que é influencer, que adora divulgar os seus feitos, por que ainda não utilizou desse crachazinho para falar assim, ó, Tams, tá aqui, ó, eu tô fazendo o que eu tô falando. Por que será, hein, William? Pois é, vamos seguir acompanhando isso, né? E ver quais são as novidades que o prefeito trouxe de lá para melhorar a situação da educação inclusiva e das questões relacionadas à inclusão na nossa cidade. E divulgou oficialmente que era pelo município, inclusive levou seu amigão, o Anderson Henrique, em nome do município. Agora a gente está aí aguardando quais foram os benefícios dessa viagem, que segundo ele foi em nome do município para trazer melhorias para a educação inclusiva do município. Uma dica que eu dou aqui, uma análise que eu faço, Janaína, professora Janaína, é que o vereador, em vez de ir para Nova York, ele poderia ir para as escolas do município, que estão sem professores de apoio, que estão sem estrutura adequada, sem acessibilidade, né? Poderia ir lá na escola Ângelo Coraça, por exemplo, onde não tem acessibilidade para os alunos e para os professores que possuem essas necessidades especiais. Não precisa ir tão longe, nobre vereador. Agora vamos falar a respeito da decisão acerca dos cargos aí que deverão ser exonerados, cargos de confiança que devem ser exonerados pela Prefeitura Municipal de Paulínia. Janaína, o que aconteceu no dia 22 de maio? Qual foi a determinação da Justiça nesse sentido? Na decisão, os cargos de assessor de políticas públicas 1 e 2 foram considerados parcialmente inconstitucionais. Portanto, a Prefeitura deveria regularizar a situação num prazo de 120 dias. Mas, segundo o programa Mais Paulínia apurou, não é isso que está acontecendo, né, professora Janaína? Exatamente, William. Você acredita que mesmo após a decisão, o prefeito contratou um assessor de políticas públicas 2? Não é possível. Mesmo após a determinação judicial, publicada no dia 22 de maio, então dando prazo de 120 dias para fazer a demissão desses cargos, as contratações continuaram, foi isso mesmo? Exatamente. E, William, veja só que engraçado, né? A Lei Complementar 119, ela foi aprovada em 25 de fevereiro do ano de 2025. Quer dizer, assim que o prefeito assumiu a prefeitura, ele tratou logo de fazer o quê? De criar os cargos para fazer, né? A devolutiva, supostamente, né? Para poder apadrinhar esses apoios políticos que ele teve. E foi considerado inconstitucional o assessor de políticas públicas 1 e assessor de políticas públicas 2. Por quê? Porque eles fazem a mesma função dos agentes públicos. Quer dizer, ele não precisava criar esse cargo. Esse cargo era para ser exercido
por funcionários públicos de carreira. E isso fica claro, Janaína, quando a gente olha a decisão, né? O acórdão publicado diz que vários desses cargos tinham função meramente executiva, né? É aquele funcionário que deve ser concursado. E em face disso a gente pergunta, Janaína, como que fica a opinião pública nesse sentido, né? Ao saber que tem cargos na Prefeitura de Paulínia que estão sendo concedidos como de confiança, que na verdade não são de confiança. E mesmo após a decisão judicial, eles continuam fazendo esse tipo de contratação irregular. Cidadão paulinense, se tiver curiosidade, como está sendo gasto o dinheiro público, foram criados mais de 100 cargos com salários entre 8 e 15 mil reais para apadrinhar esses assessores do prefeito. Porque assim, William, na administração pública vai ter os braços do prefeito, né? Tem todos os servidores públicos, que é aquele que atende diretamente a população, e também tem aqueles cargos que são de assessoramento político do prefeito, que é possível sim a criação de cargos em comissão. A grande questão aqui é que dá-se o nome de um cargo que seriam feito pelos próprios servidores públicos para poder contratar sem concurso público essas pessoas que são as pessoas de confiança do prefeito. Exatamente assim fica difícil, né? Mesmo após a publicação desse acórdão, o prefeito segue desrespeitando aí a decisão judicial e não fez, a gente não parece que pelo que consta ninguém foi exonerado ainda. E diga aí, cidadão, o que você acha a respeito dessa situação? Escreva aí no nosso chat, participe também. E tem mais aqui, William, ó. Na mesma lei, além dos cargos em comissão, foram criadas as funções de confiança também. O que é? Os agentes públicos, os servidores públicos, que também têm afinidades com o prefeito, eles também podem ser nomeados com esses cargos. Quer dizer, fora... Ele foi contratado via concurso público, mas por ele ser amigo do prefeito, ele pode ser beneficiado com um cargo de chefia. Muito bem, Janaína, a população parece já não aguentar mais, né? Esses cabides de emprego, verdadeiros cabides de emprego que acabam aí fazendo com que a administração pública fique inchada em demasia, né? Exatamente, William. E aí, você, cidadão, o que você acha da criação de cargos para apadrinhamento político do prefeito? E para encerrar nosso programa Mais Paulínia, a gente vai falar sobre a questão das professoras de creche. Foi aprovada em cenário federal a Lei 15.326, reconhecendo a docência na primeiríssima infância. E essas professoras aqui no município de Paulínia estão reivindicando a regulamentação dessa legislação no município. Pois é, Janaína, o que aconteceu recentemente foi que as professoras de creche não reconhecidas chegaram a aventar uma possível paralisação, né? O prefeito então chama a comissão de professoras para conversar, pedindo um prazo para fazer essa adequação legal. Esse prazo ele foi cumprido, mas assim, no final do dia eles enviaram um documento com a resposta. A gente ainda não sabe o teor desse documento, mas que vai ser apresentado na Assembleia, que está sendo convocada pelo movimento no dia 21 de junho. Então, há uma questão aí bem simples de ser resolvida, né? Basta fazer a adequação legal. A lei municipal deve ser adequada à lei federal. E fica muito estranho, né, Janaína? Porque na situação anterior, a gente vê o prefeito aí descumprindo, né, onde ele tinha que fazer exoneração de cargos de confiança e não fez. Pelo contrário, continua contratando. E aonde ele tem que fazer a regulamentação, ele não faz, Janaína, né? Como é que fica o cenário de segurança jurídica diante dessa situação aí que a administração de Paulínia tem feito, né, com essas legislações? Então, William, foi assim. As professoras de creche já estão em negociação faz tempo, desde a época em que ele, resolvendo cumprir a DIN com a máxima preocupação com a gestão pública proba, o que ele fez? Ele pegou e foi obedecer a decisão da DIN, que era de que, considerado inconstitucional, essas professoras deveriam retornar ao seu cargo de origem, que no caso chamava-se educador infantil. Engraçado que nessa situação, o prefeito não se preocupou com modulações de efeitos. Ele implementou do dia para a noite, devolvendo essas professoras ao cargo de origem de educador infantil, com redução salarial de aproximadamente
30% em seus salários. Isso, houve uma comoção geral, choro geral, e ele, né, bonzinho, O que ele falou naquela época, Janaína? A gente lembra disso. ele falou assim que aquilo não era culpa dele, que assim que possível, e assim que saísse a decisão em governo federal, que era a aprovação da Lei 15.326, no outro dia ele ia implementar essa política aqui Exatamente. no município de Paulínia. Vale dizer que essa lei já tramitava naquela época, né, quando elas retornaram ao cargo de educadores infantis, e ele disse que quando tivesse essa solução em nível nacional, ele aqui o faria. O que a gente não entende é essa demora, essa morosidade. Vários municípios já fizeram esse reconhecimento, né? Que basta fazer a adequação legal aí. E então não tem muito o que pensar, é tratá-las como professoras, como sempre elas foram. Parece-me que ele quer regularizar a situação, mas não da forma como está descrita na legislação. Essas educadoras, segundo elas, ele não quer dar os mesmos direitos das professoras do município para essas educadoras. Então, a negociação travou aí. O que a população precisa entender? Esse movimento é um movimento de uma classe de professoras que são mulheres trabalhadoras que estão desde a partir da modificação da legislação 93, 94 de 96, que é a LDB, que reconheceu a educação infantil como etapa da educação básica, portanto, devendo ser exercidas por profissionais da educação. Quem são os profissionais da educação, Will? São aqueles que estão lá no dia a dia como único responsável, únicas responsáveis pelas crianças. Elas exercem o papel docente na educação infantil. Portanto, elas devem ter todos os direitos das professoras, uma vez que elas já executam todos os deveres da função docente. Janaína, e fazer um breve comentário a respeito de tudo isso que está acontecendo. A gente vê em outros cenários aí que prefeitura, prefeito, secretário de educação tem uma dificuldade enorme em fazer cumprir aqueles direitos dos professores, né? Nós encontramos, inclusive, recentemente, professores de outras etapas de educação que não estão recebendo 1/3 dos seus salários, como a lei determina. Qual será a dificuldade que o prefeito Danilo Barros tem em reconhecer esse trabalho tão lindo que é feito por nós professores, hein, Janaína? Pois é, William. De um lado, essa dificuldade em reconhecer, porque reconhecer, ele deverá reconhecer em pecúnia também. Então, segundo alega o prefeito, que é inaplicável orçamentariamente. Porém, para a criação de cargos para apadrinhado político, orçamentariamente é possível. Agora, a situação de regularizar a situação das professoras de creche, aí barra no orçamento. Será que não temos dinheiro só para professores, só para educação? É isso, será? Então, para fazer cabide político, tem dinheiro. Para nomear cargo, quando era para exonerar, tem dinheiro. Mas quando a gente fala de educação, do direito básico da população, aí não tem dinheiro. Aí fica complicado, né? Aí desce o espírito da economicidade, quer dizer, economicidade só para aqueles que precisam, né? Exatamente, né? 2 pesos e 2 medidas. Infelizmente, esse é o cenário que a gente tem visto muito em Paulínia. E a gente, então, faz aí o convite para todo mundo fazer aí o acesso ao programa Mais Paulínia aí pelas redes sociais, pelo canal Brazuca sempre e também pelo site Brazuca, né, Janaína? Exatamente. Se você quiser ver todo o episódio completo, acesse nossas redes sociais, acesse nosso canal no YouTube, para que você possa ter acesso a esse conteúdo completo. E você, população, que quer ver uma notícia sendo divulgada aqui, traz as sugestões para nós. Temos a pauta aberta para você, população de Paulínia. Você, morador de Paulínia, que sabe as dificuldades e os problemas que você encontra no dia a dia. Se os vereadores não estão para investigar, nós estamos aqui de portas abertas para receber você com a sua denúncia, com a sua demanda. E para tecer os comentários a respeito da política de Paulínia.